Oi, gente, mais um capítulo da nossa bela história que temos escrito aqui no estúdio do podcast Estação, na Hub One, em Cascavel, desde março, quando esse espaço aqui foi inaugurado. Já saímos daqui para Foz do Iguaçu, tivemos o Summit, entrevistas, contação de histórias, aprendizado, gente preciosa, como aqui a gente conversa hoje. Peço a tua especial atenção, like, que você compartilhe também, porque o tema é atualíssimo. A Bruna Saara é vice-presidente de temas ESG da Associação Comercial e Industrial de Cascavel, especialista no assunto, escritora, palestrante e facilitadora quando o assunto é ESG. Para começar a história, antes de falar dela e contar um pouquinho sobre como chegou nesse ponto, eu vou pedir para a Bruna já explicar para a gente o que é, afinal de contas, essa sigla que cada dia está mais presente na vida de todos nós. Bruna, bem-vinda, viu? Obrigado pela presença aqui no podcast. Olá, Beni. Muito bom estar com você novamente, conversando a respeito desse tema muito importante que a gente precisa disseminar, né? Sobre como o ESG pode se tornar um ativo, tanto para órgãos públicos quanto empresas privadas, para poder fortalecer ainda mais, né, essa agenda que tem como um acordo com os nossos principais ativos, pessoas e meio ambiente. Concorda? Concordo e plenamente. É isso que o ESG traz, uma pauta de um conjunto, né, de critérios que possam avaliar o desempenho, né, das entidades, empresas e organizações quando o assunto é meio ambiente, pessoas, né, dentro do pilar social e também governança corporativa. Como a gente constrói as estratégias, né, para onde a gente está indo, entendendo que o que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar daqui para frente. Então, a pauta do ESG, a integração desse acrônimo, né, dessas três palavras, do ambiental, social e de governança, elas têm como intuito fortalecer essas práticas para que a gente consiga garantir a perenidade dos negócios e do nosso futuro, né, daqui para frente. E o interessante, ou talvez o grande desafio, é que as palavrinhas caminhem juntas, né, no mesmo trilho, nada na frente. E não pare de caminhar, né? É um desafio enorme, né? Exatamente. Você levar em paralelo esses temas que são primordiais para as corporações, mas de uma forma em que não fique nada para trás, né? Entendendo que cada uma dessas letras, elas têm sim como o foco principal integrar ações que sejam pautadas com a realidade. Aqui falando sobre empresas, né? Com a realidade das empresas, né? Sem utopia, mas com ações práticas que possam reverter, né, a realidade da nossa situação atual, porque ela compromete muito o nosso futuro, caso a gente não olhe para ela, né? Sim. Então é um assunto sério, o meio ambiente, a gente precisa falar sobre ele, a gente precisa falar sobre saneamento, gestão de resíduos, florestas, a gente precisa falar sobre como nós iremos manter a integridade desses nossos ativos de uma forma que a gente veja que não é só a gente querer conseguir conquistar, né? Como a gente vende uma visão, lucro a todo custo, mas como a gente mantém a nossa economia garantindo que a disposição dos recursos naturais estarão, né, garantindo que a indústria, que as empresas consigam se manter, né? Então, por isso que hoje falar sobre economia circular, comportamento de consumo, né, dos consumidores cada vez mais evoluindo e avançando com novos modelos, é justamente sobre isso. Sobre a gente entender como dá pra gente melhorar o nosso consumo de uma forma que a gente faça uma menor agressão possível, né, ao meio ambiente. E se tratando de pessoas, Beni, é o nosso maior ativo. Falar sobre saúde mental, saúde física, sobre manter um bem-estar dos colaboradores é mais do que primordial. Bruna, qual que talvez seja o desafio para ontem? Eu gravei agora há pouco, inclusive, um vídeo com o André, que está aqui com a gente no estúdio, ao lado do Leozinho, no qual eu falava sobre uma pesquisa da Sodexo, que dá conta de que quase 50% dos brasileiros não estão satisfeitos com a qualidade de vida no ambiente de trabalho. E aí você elenca uma série de fatores e o salário nem está lá na frente, no topo da lista. Na verdade, tem a ver com pertencimento, tem a ver com feedback, tem a ver com essa ambientação que você acabou de falar. É outro baita desafio, né? Porque tem a ver com o que a gente está falando, né? Sim, e sabe o maior desafio que eu vejo, Beni, é a questão de quebrar um paradigma cultural.
né? Porque a gente vem muito dessa visão, né? Um pouco mais engessada, talvez, em relação a esse tema, da necessidade da gente poder olhar para o bem-estar do colaborador como um ativo que reflete a produtividade do teu negócio. Perfeito. Se eu não olho para os meus colaboradores, eu estou deixando automaticamente dinheiro na mesa. Porque eu quero ver o meu colaborador bem, para que, em comum acordo, ele saia satisfeito, mas a empresa também tenha resultado. Então, é uma via de mão dupla. Sim. Onde você cuida, você coopera e você gera melhores resultados. Então, integrar ações de bem-estar social dentro das corporações é mais do que necessário, porque as pessoas realmente, como você falou, já não está sendo mais somente pelo dinheiro, né? É sim por você ver o valor do que você está fazendo, a cultura de pertencimento, você se sentir parte de algo, e a cultura, ela é um forte ativo, e é uma dica mesmo para as empresas que nos ouvem, rever ou fortalecer a cultura dentro do que é realmente a visão da empresa. Para onde a empresa está indo e como que eu posso trazer os meus colaboradores para dentro dessa visão. A cultura, quando bem estabelecida, e é um processo, jornada ESG, a gente fala esse termo, né? É uma jornada, porque claro. Ela começa e ela é contínua dentro das empresas. Então, quando você olha para o pilar social, tem que ter muito cuidado e zelo com segurança ocupacional, você manter realmente a condição digna de trabalho, né, para os colaboradores. O relacionamento com clientes também é muito importante. Às vezes você está perdendo de vender porque você não está olhando para o teu cliente, não está ouvindo o teu cliente. E dentro de casa, às vezes, a gente faz a mesma coisa. Dentro do ambiente com os colaboradores, com a gente não ouve. Né? A tecnologia piorou. Exatamente. Então, ouvindo pouco. Exato. E isso tem nos tornado imediatistas na tomada de decisão, e ao mesmo tempo você deixa de ouvir quem tem a solução para o problema, quem tem, de fato, a operação nas mãos e pode fortalecer o negócio. Ô, Bruna, que profissionais são esses para esse quebra-cabeças? Tendo em vista o fato de que 9 em cada 10 brasileiros apresentam algum sintoma de ansiedade. Isso reflete, como você falou, no resultado, né? É igual uma carreta de grãos, né? Vai perdendo muita coisa ao longo do trajeto. A gente está perdendo muita coisa, muita energia. Que profissionais são esses? Profissionais para prestar serviço dentro das empresas. Hoje é buscado muito profissionais para desenvolvimento de lideranças. Liderança. Muito forte. E aí entra desenvolvimento de duas frentes muito fortes que a gente entra dentro dos mapeamentos que a gente executa, pós-materialidade já da empresa cumprida, comportamental e técnico. Por quê? Você sobe um líder, né, um gestor, para ser um líder de um setor, mas ele não foi preparado para ocupar aquele cargo. Qual é o principal problema que ele vai ter? Gerir pessoas. Perfeito. Vai ter problema com pessoas. A gente já chegou a níveis de empresas onde o percentual de reprovação de um líder era 93%. Uau! Caramba. 93%. Ou seja, o setor inteiro reprovando a pessoa, o líder. Então, foi feita toda uma estratégia. Como que a gente pode trazer essas práticas para dentro para desenvolver primeiro as habilidades, não só técnicas, Beni? Sim. Porque técnico, vamos combinar que a maioria, né, subentende-se que sabe o que está fazendo. Agora, desenvolvimento de habilidades comportamentais, e o primeiro delas é você saber lidar com pessoas através da comunicação. Aí sim é um ponto de profissionais que a gente busca sempre trazer dentro do nosso segmento para fortalecer o resultado do pilar social. Desenvolvendo liderança, daí sim as habilidades e indo para toda a cadeia, né, dos colaboradores. Tanto em questão de comunicação, que é o principal dentro das empresas. Sim, é muito importante trabalhar esse ponto. E aí sim as habilidades específicas para cada cargo, né? Desempenho de cargo e função, análise também. Será que o colaborador está naquele cargo e ele quer estar lá, ele está desempenhando o melhor dele, porque muitas vezes tem essa falha, né? Sim. Você não fazer realmente esse teste de perfil para saber se o Beni está na melhor função, né? Que reflete ao perfil dele. Então todo esse cuidado precisa ter. Nas aulas, nas palestras, algumas mentorias que eu tenho dado, de ambiente feliz de trabalho, né? Comunicação de relacionamento, esse ruído tão grande em alguns ambientes que parece que as pessoas não estão vivendo
debaixo do mesmo teto, né? Isso fala de casa, de sindicato, associação, igreja, empresa. E é eminentemente algo ligado à comunicação. A falta de, né? E a falta de líderes que estejam empenhados ou interessados em também mudar. Porque na maioria dos casos eles são refratários à mudança. Porque mudança é dor de crescimento, né? Dói, né? Exato. Então, nosso trabalho realmente é desafiador. Mas nesse espectro tem também a questão do meio ambiente ligado ao todo, né? Nós somos uma cidade, uma região de produção rural, de produção agrícola, de plantio, de colheita. Como que as empresas aderem ou têm entendido esse teu papel também, ou o papel de profissionais do teu perfil, que também pregam, olha, tem todo um contexto de meio ambiente, tem toda uma equação para ser tratada. Foi difícil no começo, hoje é mais fácil ou ainda é difícil? Olha, tem todas as situações que você destacou. Tem sim, o que eu percebo. Como esse assunto ele tem se intensificado, né, ao longo dos anos, nós da área acompanhamos, né, como de fato esse tema tem evoluído. O primeiro de todos os pontos aqui a ser destacado, Beni, é pressão externa. Tá. Meu cliente está me cobrando, o banco está pedindo, eu preciso fazer alguma coisa. Claro. Como que eu faço? E aí sim a gente começa a construir uma jornada que seja conectada ao setor, à realidade, como que a gente vai comunicar depois de feito, porque não é só, né, comunicar, tem que mostrar o que fez durante essa jornada, mas eu vejo que muitas pessoas estão despertando para como que eu posso gerar oportunidade. Tá, legal, eu já faço algumas coisas, eu quero mensurar as ações que eu faço, porque o ESG, como ele veio do mercado financeiro, a nossa base sempre é mensurar os indicadores. Então, você mostrar de fato o resultado. O que o espaço onde você está mapeando gera de resultado, e muitas vezes as empresas já fazem. A mesma coisa com a agricultura, né? A agricultura faz muitas ações, sim. Por obrigações até mesmo legais, claro, né? Cada vez mais, né? Exato, então tem se intensificado. Então como que a gente gera uma oportunidade ou até mesmo receita para essas empresas, para que elas vejam essas oportunidades e deem o primeiro passo, muitas vezes talvez por uma oportunidade, por um avanço também e conexão com clientes, novas oportunidades, e que a partir disso ela comece a ver que de fato faz sentido e que a agenda ela já fazia parte da empresa. Sim. Só precisava ela colocar realmente cada caixinha dentro da sua função, né? E fazer esse monitoramento dos dados. Eu vejo que o ESG, a partir do momento que a gente separa, né? O ESG ele não é um novo nome para sustentabilidade, né? Faz parte, né? A sustentabilidade. E também não é filantropia, voluntariado corporativo. E eu vejo que essa página já muitas foi frentes, virada, né? Então já foi vencido isso. E hoje o ESG a gente vê como uma porta de entrada para novos mercados, novas oportunidades e acesso a recursos financeiros que estão direcionando, olha, se você pratica alguma ação relacionada a isso, tem benefício mostra. Aqui, né? Eu quero te dar um juro menor, porque o teu risco é menor. Então, quando a gente fala hoje já para os empresários, eles já têm mais essa visão, porque o banco já está pedindo. Sim, perfeito. Entendeu? Essa relação já está mais... No agro, se você não apresentar georreferenciamento, CAR, licença ambiental, você não pega dinheiro. O banco não vai emprestar para quem não está se comprometendo com essas ações. Ele também está no cenário. Porque o compliance dele está pedindo, não tem como você fazer relações com empresas ou entidades, CPFs que não tenham essa mesma visão. Exigência global, né? Exato. Então está direcionando cada vez mais para esse fortalecimento comum de, olha, quem está fazendo precisa sim ter um reconhecimento, precisa ter novas oportunidades. A gente acompanha clientes que realmente têm se intensificado por possuir práticas de ESG, conseguir lugares mais favorecidos em vitrines, em oportunidades de mercado. Então isso tem se fortalecido não somente no nosso mercado, você sabe muito bem, principalmente o mercado global, né? Sim, perfeito. Europa. Sim. Ô, Bruna, é muito bom que os nossos pioneiros ainda estejam vivos, muitos deles, né? Estão aí, contaram a sua história, são fundamentais para a trajetória do oeste do Paraná, por exemplo, né? Mas é mais fácil, se é que eu posso usar essa expressão, lidar com a segunda ou terceira gerações dessa empresa, esse filho ou neto ou bisneto do pioneiro que
está mais afinado com essa temática? É mais fácil por questão de ser mais acessível, eu diria. Ser mais acessível em um primeiro momento, sendo bem simples, para ouvir. Que tem oportunidade, que não é porque sempre foi feito assim que precisa continuar sendo feito da mesma forma, né? Que tem novas oportunidades que o mercado ou o setor que ele está inserido talvez há 10 anos atrás não tivesse, né? Então essa resistência, ela, a partir da transição geracional, ela vem diminuindo, né? Então inovação, tecnologia, falar sobre isso hoje e atrelado a isso, o tema de ESG, ele vem ganhando mais força a partir das novas gerações, com certeza. Com a presença da mulher no mercado. Exato, isso é muito interessante certeza, também, porque também traz uma visão mais panorâmica, né? Exato. O homem, às vezes, mais direcionado em sair da caverna e trazer a caça, a mulher conseguiu fazer mais coisas ao mesmo tempo, né? Mais holístico, consegue ver o todo. Isso é muito interessante. Exato. Né? E você vê o foco no resultado também. Certo. Com a diversidade e a equidade de gênero nos mesmos ambientes, você fortalece ainda mais os resultados da corporação. Por quê? Porque você consegue ver que só uma visão única, né, de vários, aqui falando sobre homens, né, diversidade de gênero, leva a um resultado. Se você traz uma mulher, você consegue manter o equilíbrio, você fortalece ainda mais, porque são visões que se complementam, né? Então, não é favoritismo, não é levantar bandeira, mas de fato a gente vê que todo mundo ganha quando a gente anda de mãos dadas mesmo e não tem essas falácias, né? De, fulano está sendo favorecido, ou até mesmo por outras questões que não sejam diretamente o resultado e a competência. Você ter galgado a posição que tem hoje na SIC é uma prova disso, né? Exato. Era um cargo mais ocupado por homens, né? Exato. E não só você, como algumas colegas suas que também estão estrategicamente na associação comercial, que é um exemplo para o Brasil, né? A SIC, ela sempre esteve presente nas bandeiras da cidade, né? Ela é modelo, né? Sim. O túnel do tempo dela comprova isso, né? E vocês têm chegado num momento estratégico, né? Uma direção, uma presidência jovem, mulheres atuantes, o ESG batendo a porta. Como é que você chegou nisso? Como é que isso te dominou, te conquistou, te fez se apaixonar pelo tema? Desde novinha, como é que você foi chegando a ser uma especialista nesse tema, Bruna? Bem, eu comecei muito jovem com a visão de trabalhar na área ambiental, assim. Certo. Eu não dei opção para fazer outro curso a não ser engenharia ambiental. Então, legal. Para mim foi esse o início da minha carreira. Eu sempre achei que dava para fazer algo nessa área que fosse além somente daquilo que você via na televisão, sabe? Sim. Sempre fui criada no interior, então a visão era essa. Espigão Alto de Iguaçu, perto de Quedas do Iguaçu. Teremos um capítulo no programa só para falar disso. Exatamente. Perto de onde? Quedas do Iguaçu. Que legal, olha só. Bem do interior. E a partir de lá eu já via que dava para evoluir, né, nesse tema, e foi a minha graduação toda direcionada mesmo em... Eu acho que o principal foi não dar opção e nem ouvidos a tudo que a gente ouvia, né? Essa profissão não vai dar em nada. Ou, melhor, a profissão do futuro. Hoje a gente já vê que o futuro chegou, né? Que bom, né? Então, realmente... Foi um acerto. Exato. Então, a minha área sempre foi muito pautada nisso. E entender que quando a gente olha e acredita no que faz, tem sentido para você, porque você vai precisar pagar um preço, né? E essa jornada, em ser muito nova, atuante dentro de entidades, sempre foi algo que veio comigo mesmo, quando eu trabalhava até em outras áreas, assim, de segmento. Muito rápido eu conseguia assumir outras responsabilidades. Então é algo intrínseco, mas que ao mesmo tempo gerou essa necessidade, quando eu entrei para atuar na área ambiental, de que tinha que ser mais do que fazer licença ambiental. Não dava para ficar só. Que é um paradigma, né? Exatamente, que a maioria, né, das pessoas acham que é um quadro na tua parede dizendo que tu tá apto perante o órgão ambiental. E aquilo ali gerou um conformismo, né? Como você pode ver, já pelo meu perfil mostra que eu sou inquieta. Não tem como. Como que a gente vai só fazer isso e não vai esse gerar, quadro da parede agora, não é isso? Resultado para o meio ambiente, para as pessoas. E a partir disso, iniciou a minha jornada, onde rompeu mesmo, que foi disruptivo, foi na SIC.
Legal. Foi dentro da SIC Labs que eu comecei a visualizar novas oportunidades de trazer inovação dentro da área da sustentabilidade para as empresas, de modo que elas ganhassem resultado financeiro também. Então a gente trouxe, né, essa visão de que as empresas podem sim fazer pela causa e também gerar resultado. Sim, esse é o grande jogo, a gente poder fortalecer todos os pilares, porque iniciou com sustentabilidade. E qual é o tripé da sustentabilidade, Beni? Sim, perfeito. Ambiental, social e econômico. A gente não pode relativizar as outras áreas, nenhum dos pilares, né? E a partir disso iniciou minha jornada. E eu sempre gostei de desafio, inquietação tá no sangue. E aí eu fui buscando esses desafios para poder levar uma pauta em que a maioria das pessoas torciam o nariz, sendo bem sincera para você. No início foi, isso aí não vai dar em nada, né? Por que você tá trabalhando com isso? Tinha parentes, né? Que a gente sempre passa pelos desafios de, não, deve estar passando fome, tadinha, né? Porque imagina, eu trabalho com área ambiental, isso há 5 anos atrás. Uau. Hoje a gente já vê, né? Olha que legal, né? A Bruna conseguiu permanecer, mas eu acho que a palavra de ordem, Beni, sempre é essa, permanecer naquilo que a gente acredita. Porque eu estou na SIC porque eu acredito que o associativismo fortalece uniões estratégicas, entendeu? Fornece conexão e gera resultado para as empresas. Eu faço o que eu faço porque eu acredito no que eu faço. E se você falasse hoje para mim, Bruna, ESG não vai durar 1 ano, eu ia falar, beleza. Porque não é o termo, é o que eu faço, é o resultado que eu gero, né? Exatamente, a abrangência é muito maior. Então, aí você consegue ver que não é a idade, não é o lugar que você ocupa, o ambiente ser mais feminino ou mais masculino, mas aquilo que você carrega e que você acredita que realmente dá resultado para as empresas. Você me fez lembrar agora um personagem que eu adoro, do Brad Pitt, do filme 12 Macacos. Eu sou muito fã do Brad Pitt. E ele tá internado num sanatório, no hospício, né? E a deixa dele, o chavão, o clichê, ele fica falando o tempo todo foco, 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 foco. Eu lembrei dele agora que a Bruna tá dentro, foco, foco, foco. Foco total. Essencialismo, foco, foco, legal, isso é muito bom. Dentro desse aspecto, e até inspirado também por uma leitura que está na minha cabeceira, que é o Responsabilidade Extrema, que é de fuzileiros SEALs da Marinha Americana, que falam sobre como que o entendimento deles no treinamento levou a melhorar a vida de muitas corporações. Então, 2 dos SEALs, um deles trabalhou com aquele personagem do sniper americano, que acabou morrendo depois, mas ele fez parte da equipe desses caras. O livro está me inspirando muito porque fala sobre responsabilidade extrema, responsabilidade constante, responsabilidade na acepção da palavra. Mas ele enfatiza em quase todos os capítulos a importância da equipe, de quem faz o que dentro daquela ação de combate, levando para o sistema ou para o meio empresarial. Eu estou falando tudo isso para falar de onde você começou agora há pouco, citando a SIC Labs, que é uma prova cabal de que é equipe, né, Bruna? Tem ali vários saberes que se complementam. Não dá para chegar e quebrar barreiras como essa sem uma equipe entrosada, com responsabilidade extrema, né? Com certeza. E você vê que estar nesses ambientes proporciona que você também quebre esses paradigmas que você traz, né? Então, o fortalecimento com mentorias, com pessoas que estão ali realmente para muitas vezes pegar pela mão, né? E poder te colocar nas cadeiras certas, te fazer ter uma visão um pouco mais ampla do teu mercado. Isso faz com que, com certeza, você acelere e muito a tua jornada, né? E você se proporcionar, estar nesses ambientes e você também contribuir, porque eu vejo que é muito isso. Muitas pessoas me abordam, Bruno, eu quero participar do SIC Labs, eu gosto do Vale, ações aqui do Hub One, com a visão de eu tenho a contribuir ou só quero receber, né? E é o que a gente precisa realmente falar, né, Beni? O ambiente é muito forte, o ambiente é sólido e tem realmente uma equipe que faz com que aquilo gire, assim como aqui faz com que fortaleça cada vez mais as empresas e startups e modelos, né, de negócio dos mais diferenciados setores, mas que você venha com essa visão também. Eu quero contribuir. Nós somos uma prova disso aqui. Exatamente. Na estação, né? Nasceu como a gente disso, pode né?
se conectar, contribuindo e você sendo interessante. Porque só consumir, liga o YouTube, tá lá, né? Delivery, né? Exato. Tá lá, os TEDs todos, né? Mas não é isso, né? Não. É convívio, é relacionamento, né? Troca, experiência. Experiência de Ideias pessoas novas, que né? já passaram por tantas coisas que muitas vezes encurta o teu caminho. Ideias novas, que às vezes coisas que você não está olhando dentro do teu processo, que pode mudar realmente o sentido do teu jogo. Sim. Né? Então isso não tem preço, né? Sim. Só que assim, tem que ter um preço que você vai pagar por estar lá, por contribuir, por participar, por realmente se fazer presente. Não parar de aprender, né? Exato. Desafio, Querer né? sempre estar em processo de aprendizagem. Então tudo isso vai destacar quem vai realmente conseguir permanecer ou quem vai iniciar, vai ficar lá um tempo e falar, não é pra mim, porque não deu certo, pro meu negócio não deu certo. Quem é que te inspira, Bruna? O que te inspira? Pessoas, livros, cinema, alguém, mentores? Olha, de início da minha vida, com certeza sempre vai ser a minha avó. Que legal. A pessoa da minha vida que me inspira. Qual o nome dela, Bruna? Edith. Já morreu. Dona Edith. Morreu há 6 anos já perdi ela. Mas ela continuou com um legado no meu coração. Que lindo, foi realmente legal. Quem eu me tornei. A partir desse... E por causa do quê? O que foi? O que você lembra de presença dela, assim? Sendo bem sincera, uma mulher sem nada disso tudo, mas que era uma empreendedora nata. Olha, que legal. Empreendedora nata. Tudo que ela colocava realmente a mão, ela fazia aquilo prosperar. Sensacional. De uma forma simples, bem. E ali eu peguei o maior dos exemplos. Que caráter e você ser simples é o que te coloca como uma pessoa que realmente sabe que não precisa usar ninguém de escada, que você fazendo as coisas certas, você também vai chegar no teu resultado final, no teu objetivo. E a partir disso, hoje uma pessoa assim que é meu mentor e mudou realmente o mindset de empreender, foram 2 pessoas, que é o Carlos Guedes e o Sérgio Altavini. São Essas pessoas me pegaram pela mão. Eles são incríveis. E eles realmente têm meu respeito, carinho e admiração. Porque foi através do conhecimento da vida deles que eu realmente consegui olhar para a Bruna com uma outra visão. Acho que até a gente já teve essa conversa. Eu ia fazer um pitch, né, falando sobre a nossa startup, o que a gente queria fazer de modelo de negócio, nem eu não sabia explicar o que eu fazia. Muitas vezes o Sérgio falava, Bruna, explica pra você, pra ver se você se entende. Não dava, realmente. Eu não conseguia falar e andar ao mesmo tempo. Mas hoje a gente vê que realmente foi através dessa insistência e colocar muito à prova. Sim, perfeito. Desafios, né? Tu vai participar, você que vai falar. E aí você começa a se desafiar. Que legal, repetição é a regra do jogo. Repete. É assim, que a gente inicia a nossa jornada nessa terra, não é? Aí não para. Errando e repetindo e até acertar. Então, eles 2, pra mim, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande pela jornada que iniciou na SIC Labs. E aí, é claro, né, tem várias pessoas que eu poderia destacar pra você. Não sei se você conhece, mas a Cláudia Franciosi também. Legal. A CEO do Kais Coworking também. Quando eu cheguei em Cascavel, foi ela que abriu as portas de oportunidades pra mim. Olha, que joia. Lembrança boa. Gratidão também é algo com certeza fundamental nesse processo que nós estamos falando aqui, né? E algo que eu tenho falado muito nas palestras também, que falta para muita gente, Bruna, é a solidariedade na alegria. Nós somos muito solidários quando alguém perde alguém, mas pouco solidários quando alguém se promove, se dá bem, cresce, aprende. Né? Puxa, que legal, que bom, parabéns. Geralmente pinta alguma coisinha, não sei não, essa pessoa está fazendo alguma coisa no esquema que ela se deu bem, né? Então a solidariedade na alegria é algo importante dentro desse espectro. E a gratidão, como você falou. São 2 pessoas incríveis, gosto demais. O Sérgio e o Carlos, eu espero recebê-los aqui também no nosso podcast em breve, porque são 2 aulas ambulantes, né? São professores, são mestres no que fazem. A cada 10 minutos com eles vai sair alguma coisa nova. Intensivão mesmo. E o livro? Você é coautora de uma obra literária, é isso? Sim. O livro A Voz da Sororidade foi um livro escrito por autoras conectadas à SIC. Né? Legal. Então, o projeto surgiu pela SIC Mulher, onde foram convidadas várias empreendedoras, mulheres com histórias que têm
como a sua base, resiliência, né? Que joia. Como elas conseguiram se reinventar a partir da dor ou de um desafio vencido. E esse foi o foco do livro, poder inspirar e conectar mulheres com histórias que possam servir de exemplo e também de apoio na jornada empreendedora, na jornada pessoal, e que possa também mostrar, né, para a nossa sociedade, aqui em Cascavel mesmo, o quanto que esse ambiente feminino fortalecido fortalece todos os negócios. Sim. Né? Vocês contando cada uma a sua própria página, a sua própria história, é isso? Exatamente, cada uma contando a sua jornada. Olha que legal. E os desafios superados para poder chegar aí a uma história onde a gente pode compartilhar e também servir, né, como base aí para as outras pessoas que vêm nessa jornada, e a gente sabe que é desafiadora. Quando, bem, algo até interessante, você falou sobre a solidariedade na alegria, né? Sim. Quando eu comecei, quando eu recebi o convite, eu comecei a escrever, eu não queria escrever, porque eu não me achava merecedora. Tá. Eu sou muito nova. Que a minha história vai inspirar outra pessoa? E aí a gente entra em crença e autossabotagem, porque todas as pessoas que estavam lá pensavam, mas fulana, ela merece estar ali. E aí você entra nessa autocomiseração com você mesmo, de não se sentir realmente merecedor de você poder contribuir com os demais. Foi quando eu entendi que não era sobre mim, não era sobre a Bruna querer se autopromover, e não, de forma nenhuma foi isso, mas como eu poderia contribuir com outras pessoas, mulheres ou não, aí sim eu consegui fluir e realmente colocar o coração naquilo que eu estava fazendo. Então é muito importante isso, né, dentro da nossa jornada, e aqui é totalmente conectado com o pilar social, né? Sim. E realmente a gente precisa também vencer essas barreiras internas que a gente constrói sobre o nosso avanço e sobre como, quando a gente está conseguindo alcançar níveis maiores, a gente não pode se sabotar e não achar merecedor, né? Eu me lembro de ter sido solidário sem ele saber quem sou eu na fila do pão, né? Quando o Lewis Hamilton lançou a biografia dele. E muita gente criticou, pô, esse garoto acabou de começar na Fórmula 1, que bom assim, né? Aí eu pensei, mas por que ele tem que ficar velho? Por que ele tem que encerrar a carreira? Por que ele não pode contar várias vezes a história dele? A biografia dele até aqui, a biografia dele depois de ganhar os títulos, a biografia depois dele virar um coaching, né? Porque até chegar na Fórmula 1 ele tem uma história incrível. Ele é um fenômeno, né? Então as pessoas têm mesmo, poxa, por que não espera? Esperar para quê? Vamos contar já a história, né? Vamos compartilhar, né? Vai inspirar mais alguém, né? Porque o nosso papel é de inspiração, né? E como o mundo carece disso, né, Bruna? Nossa, de pessoas que sejam solidárias na alegria, que peguem na mão, que puxem, que incentivem, né? A gente está muito automatizado, né? Está muito fast food, né? Muito. Precisamos precisamos de conversas, né? Exato. De ligações mais sintonizadas, né? E profundas, né? E profundas. Profundas, porque quando você decide compartilhar a tua jornada, você decide abrir sobre a tua vida pessoal também, você está se deixando ser vulnerável. E mostrando que, olha, eu passei por isso, eu sei que é difícil, mas dá pra você passar também, né? Sim. Então, essas relações mais profundas, onde uma sociedade em que a gente vê como os números que você apontou está cada vez mais líquida, de certa forma, né? Solúvel. Cansada. Exato, exausta, depressiva, e a gente precisa ser esses meios para poder levar uma mensagem onde a gente sabe que gera resultado, mas que, acima de tudo, relações humanas. A humanização das marcas, né? Falando já também sobre o pilar do G, tem se intensificado cada vez mais. Por quê? Porque eu quero me conectar com uma pessoa. Legal, né? perfeito. Eu não quero mais só uma logo ali no Instagram e eu acompanhar aquela logo. Não. Eu quero saber quem está por trás, quem está fazendo aquilo acontecer. E aí faz mais sentido, né? E eu vejo assim pelos resultados incríveis que a minha esposa tem como médica, porque ela, embora seja jovem, ela tem o fato de ter uma primeira formação na fisioterapia e levou isso para a medicina, e o fato também de ser de uma família muito humilde, acho que somou tudo isso, um tipo de medicina muito parecido com o do médico da família, um tipo de medicina muito mais detalhado, minucioso
e com tempo de qualidade. E as pessoas sentem muita falta desse tipo de profissional, seja em qualquer segmento, o pastor, o padre, o médico, o gerente do banco, né, o entrevistador, né? Pessoas que ouçam de verdade, com boa terapia de audição, né? Então, como as pessoas estão sentindo necessidade disso, de serem ouvidas, né? Exato. E como as empresas precisam mapear isso, como você falou no começo. Em métrica veritas, né? A verdade está na métrica, né? Vamos pegar essa métrica e vamos esmiuçar isso, Exato. né? Vamos melhorar, né? E a partir daí melhorar a vida da sociedade. Mas o que eu acho muito legal em Cascavel, falamos da SIC, e é bom fazer parte disso com a estação e a Fundetec, Bruno, porque quando eu fui para Rondônia não era essa realidade que eu encontrei quando voltei 21 anos depois, que é uma cidade e uma associação ou um núcleo de ecossistema muito mais conectado com a região. O Iguaçu Vale e todo esse complexo é outra realidade e é muito legal, porque as cidades eram muito isoladas. O oeste do Paraná não tinha voz, porque era uma disputa assim, né? Beligerante, né? Exato. Cidades concorriam, né? Competiam. Exato. E não iam para lugar nenhum, né? E hoje estão cooperando umas com as outras, né? É legal fazer parte disso. Com né? certeza. E você quando você participa, é algo que realmente muda a sinergia, né? Bom, você estava no Summit, você viu o que foi aqueles dias, Sim. aquele evento super bem organizado, com várias cidades unidas. Exatamente. Com um propósito. Falar sobre inovação, tecnologia, sobre empreendedorismo e como que as empresas podem fortalecer essas frentes dentro dos seus negócios. Olha que interessante. Isso, tanto que os palestrantes de fora perceberam, comentaram, levaram a melhor das impressões. Isso é mágico, né? Muito. Eu fiquei à frente na pauta de ESG no evento. Sim. E conversando com as pessoas que nós fizemos o convite para estar conosco no evento, era fantástico. A gente precisa levar isso para nossa região, porque a gente percebe que lá não tem. Então serve de inspiração, né? O que eles lá atrás, o Hugo comenta muito, né? O pessoal que iniciou o SRI, o Jadson, o próprio Círio também falando como era no início, reunião de 3, 4 pessoas ali reunidas para poder falar sobre um tema que todo mundo também torcia o nariz, falava isso daí não vai dar em nada. Vamos trabalhar. E hoje a gente vê um evento com 2.700 pessoas foi muito legal. Conectadas. Eu e o André tivemos uma experiência incrível, porque nós fizemos 20 entrevistas, né? E ali teve muito desse filtro, né? Dessa métrica, né? Bacana. Porque na conversa com eles a gente percebeu o quanto eles saíam animados da palestra, né? Saíam impactados, né? Então a gente pegava meio assim que no pós-jogo, né? Saindo pro vestiário, jogador ainda suado. E aí, como é que foi o jogo? O cara fala do jogo com mais propriedade. Foi maravilhoso, assim, que porque bacana. a gente guarda uma coisa muito inspiradora, assim. E agora, Bruno, como encontrar você, a tua empresa? Você trabalha, qual é a tua rotina? Quem está nos vendo agora e está interessado no ESG de uma forma ampla, faz como para ter um upgrade nesse tema na empresa? A porta de entrada que eu sempre deixo nos lugares em que eu passo, podendo falar sobre esse tema, é a SIC. Que busquem a SIC realmente como uma porta para que as empresas, as entidades possam se sentir representadas, entender o que a gente está fazendo ali dentro da entidade para poder levar e fortalecer a pauta de ESG para as empresas, né? Então, a partir da SIC, a gente mostra que tem muita coisa sendo feita ali dentro mesmo e como a gente está buscando que essas empresas associadas e também as não associadas possam entender as oportunidades que o ESG traz para o mercado. Certo. A partir da porta de entrada, a SIC, que é esse o nosso foco, levar esse fortalecimento para as empresas e a união, né? Também de práticas, até mesmo através do núcleo, a gente tem um núcleo ESG específico para poder discutir e disseminar essa pauta para o mercado. E hoje eu tenho uma empresa que é a Alicerce ESG Consultoria. Nós prestamos consultoria especializada para empresas que já querem iniciar a jornada e já estão em um processo de implementação mesmo das práticas. Então, a gente faz o processo tanto de consultoria, adequação à tecnologia, né?
através também de plataformas de gestão. Independentemente do tamanho da empresa. Independentemente do tamanho da empresa. Isso é legal, para a gente poder fortalecer essas práticas e o foco principal dentro da nossa consultoria, empresas que entram dentro, né, da nossa jornada, que elas possam fazer a publicação dos seus relatórios de sustentabilidade, já em formato, né, tanto de padronização, através da ABNT, né, PR 2030, ou até mesmo GRI, que é a padronização internacional que nós utilizamos. E o perfil hoje maior é de empresas que estão muito no começo, cruas, ou já tem uma certa caminhada e precisam apenas de ou os dois? Tem os dois. O que a gente mais vê com frequência é empresas que já possuem práticas, mas que não mensuram. Entendi, essa é a maior das realidades. Né? Então, ali dentro do nível de maturidade, quando a gente inicia, você fazer uma avaliação, vai te dar o pilar que você está mais fraco. Né? A social, então precisa olhar para o social. Legal, né? Legal. Então, que profissional que a gente vai trazer para melhorar o teu social, né? E o mesmo vale para os outros pilares. Então, a partir desse nivelamento da maturidade, aí a gente inicia a jornada. Mas o que a gente mais vê é empresas que fazem, que já possuem práticas, mas não tem esse processo de mensurar e também de comunicar através de relatórios. E não mensura porque não sabe que precisa ou porque é mais o intuitivo mesmo e não vai. É mais intuitivo. Vai fazendo, departamento, sabe que tem que fazer. Exatamente. O departamento de recursos humanos vai fazendo, setor ambiental também, governança corporativa está mais olhando lá para o lucro, para o resultado. E aí quando a gente entra, a gente muitas vezes é questionado. E eu acredito que você já deve ter ouvido isso. Sim. Mas por que eu vou te contratar se eu já tenho esses 3 setores na empresa? Exatamente. O setor está lá, né? Já tem inclusive a sala, né? Exatamente. O departamento ambiental está lá. Social também, recursos humanos, que empresa que não tem. Perfeito. E aí a gente entra com essa quebra, né, de paradigma de mostrar que, muito pelo contrário, a gente está fortalecendo e gerando um meio para as empresas poderem comunicar da forma certa. Ô Bruna, e a academia, assim, o sistema educacional, a formação, está caminhando tanto quanto? Digo porque parece-me que em muitos setores os RHs estão numa crise terrível por conta da exigência da gestão de pessoas, né? do ser humano e não apenas a burocracia da liturgia do cargo, né? A academia, a universidade, será que está conseguindo? Olha, acompanhando cases práticos, tá? Não vou relativizar, mas a gente está vendo como esse tema ele está sim sendo inserido dentro da academia. Tem que estar, né? Tem que estar, inclusive o último talk ESG que nós fizemos, nós convidamos universidades públicas, privadas que estiveram conosco e puderam dar esses feedbacks. Legal. Tem matéria já de ESG. Entendeu? Então, disciplinas direcionadas para como esses profissionais de contabilidade, administração e outros segmentos possam entender o que o ESG traz dentro dessa vertente, né? De sair só do operacional e você poder construir, né, uma jornada, construir uma estratégia conectada a esses temas. Então a gente vê que tem muitos pontos de vista ainda, né? Muitos... Passa muito pelo achismo isso. Ainda, né? Eu acho que é isso. ESG é só um indicador financeiro, não muda nada dentro da empresa. Então tem que ter esse cuidado, transição mesmo. Exato, mas está se intensificando sim esse tema. Inclusive algumas universidades vêm nos procurar para poder fazer parcerias, para poder levar essa fala, né, de como que o ESG pode ser uma porta de entrada para novas oportunidades para esses profissionais. Sim, perfeito. Que estão saindo, Nós estamos falando desse acadêmico, mas estamos falando de uma extensão do aluno que está no fundamental, né, da criança, né, que vai chegar ali. Parece-me que é até mais aderente ao tema, porque eles estão mais leves em relação a isso, né? Já vem no DNA, o chipzinho dele já vem inserido. Né? Isso é muito legal. Boas práticas de sustentabilidade já vem com eles, né? Com eles você quase nem precisa falar que reciclagem é importante. Mas para nós adultos a gente precisa ficar ali, né? Insistindo. Eu vou aproveitar o final da nossa prosa, também inspirado por uma leitura, e eu sei que isso te aquece o coração também, que é eu sou muito fã do cinema dinamarquês, né, da literatura dinamarquesa, os países nórdicos, que é a teoria do 330-300, que cada vez que eu ando por Cascavel me parece que ela está mais próxima disso, que cada vez que você olha para um lugar, você vê 3 árvores, a região onde você está tem que ter 30% de verde e a cada 300 metros um parque. 330-300 é uma teoria nórdica
Barcelona e alguns outros países já estão buscando isso. Parece que nós vivemos numa cidade que entende cada vez melhor isso. É muito legal, né? Cascavel é uma cidade verde, né? É um exemplo, né, de boas práticas. Boas práticas. Cascavel ela tem se destacado mesmo, até mesmo com as ODS, né? A gente vê o reconhecimento em premiações e servindo de referência para outras cidades de como a integração dessas práticas também podem ser inseridas no dia a dia, no cotidiano, né, da sociedade e na cidade também poder ser uma cidade acolhedora, uma cidade que possui boas práticas. É claro que desafios toda cidade tem. Todos, crescendo ainda mais, exato, né? Mas não é olhar para esses desafios e não fazer nada, para ir ao encontro, né, de melhorar esses indicadores. Então, eu vejo que Cascavel monitora muito bem esses indicadores e tenta fortalecer ao máximo, né, boas práticas que faz você ter essa visão. E eu também, eu fico muito feliz quando a gente vê gestão de resíduos, falar sobre gestão de aterros, sobre iluminação pública, que a gente vê que utiliza da sustentabilidade, uma energia gerada lá no aterro, e a gente precisa comunicar isso, mostrar que até mesmo a sociedade poder olhar como essa cidade realmente está se fortalecendo, sem deixar para trás, claro, vários desafios, mas que a gente está melhorando. Sim. Melhorando cada vez mais. Perfeito. E é tão inspirador e ao mesmo tempo desafiador, porque eu passei mais de 20 anos no norte do Brasil, convivi com cidades da Amazônia que eram cidades sem árvores, né, cidades peladas, o que é um antagonismo brutal, né? Estamos vivendo com muita mata ao redor e quase nada na cidade. Então as cidades do norte do Brasil, elas estão, e muitas outras, com o desafio de seguir exemplos como nós temos aqui, porque Cascavel segue o exemplo de outros. E você, o teu trabalho, a equipe da SIC, são pessoas que inspiram. Parabéns, tá? Continue nessa jornada. Foco. Foco, isso aí. E espero que a gente possa conversar mais vezes, Bruna. Obrigado. Com certeza, contem comigo também. E a gente está disponível para poder fazer essa conexão entre as entidades, entre o fortalecimento, né, do que a gente pode trazer de boas práticas também, porque esse é o nosso propósito também, né, Beni? A gente poder contribuir entendendo que todo mundo ganha, né? E quem se importa ganha, né? Então a gente sabe que a palavra meio ambiente, ela não é utópica, mas quando a gente integra ele dentro do nosso dia a dia e das nossas relações humanas, todo mundo sai ganhando. Verdade. Contatos a SIC Labs, a SIC e... @Bruna Saara. @Bruna Saara. Isso, @Bruna Saara, com 2 As. E Alicerce SG, que é a nossa empresa de prestação de serviços. É muito legal, porque o teu sobrenome é um desafio, né? Bruna Saara, eu falei assim, eu vou botar... Saara, exatamente. Deserto aqui, maravilha. Parabéns, Deus te abençoe, tá? Obrigada mesmo. Obrigado, André, obrigado, Léo. Obrigado à equipe da estação, do podcast, da Hub One. Alcione e o seu time inspirado. Beijo grande, fique na paz, até a próxima prosa. Toda semana tem um capítulo novo dessa contação de histórias chamada Podcast Estação. Te agradeço. Me encontre lá também no @Beni Domingues. A gente pode falar um pouco mais sobre ambiente feliz de trabalho. Tchau.